Olá, essa é a terceira parte do projeto. Vou fazer uma explicação rápida aqui do que está sendo pedido. Vamos lá. Você está recebendo um programa com um conjunto de funções que precisam ser implementadas. É uma continuação da primeira etapa, onde a gente fez um sistema de geração de tabelas, inserção de elementos nas tabelas. Agora eu vou fazer um programa mais elaborado, utilizando aquilo que a gente já fez na etapa 2. Tá? Algumas funções precisam ser implementadas. Tarefa em dupla, basta que um dos dois alunos entregue o resultado. Tá? Então vou passar rapidamente aqui. Tem algumas coisas úteis, sem muita importância. Tá? Aqui ele remove os caracteres até o /n. Aqui ele espera que a pessoa digite um caractere, fica com a tela travada esperando digitar um caractere. Eu criei aqui um conjunto de variáveis globais, tá? São do tipo string, né? Vetor de caracteres. Eu criei uma variável aluno, professor, disciplina, disciplina oferecida. Cada uma dessas variáveis é para uma tabela, para um arquivo separado. Então nós temos aqui 4 arquivos mais 3. Disciplina com disciplina, instrutor e matrícula. Tá? Cada uma dessas variáveis diz respeito a um arquivo, a uma tabela. Tá? Tem um método que atribui valor a essas variáveis. Tá? Isso aqui é uma atribuição de uma string, strcpy, padrão da linguagem C. Aqui, ó, a variável alunos tem o valor alunos.csv, professor e disciplina, tá? Seguindo o mesmo padrão. Então, a gente tem aqui a atribuição de valor às variáveis. Algumas funções já foram pedidas para serem implementadas na etapa 2, verificar se uma tabela existe, número de registros da tabela, imprime tabela, listar todas as tabelas. Tá? Isso aqui a gente já fez na outra etapa. Eu mudei um pouco a assinatura, é importante seguir essa assinatura que está aqui. Cria a tabela, inserir coluna. Essa parte aqui eu resolvi oferecer, tá? Para evitar aí um número de possíveis variações dessa função, eu já entreguei pronto, tá? Seria o gabarito aqui de como que você insere uma coluna numa tabela. A tabela só pode inserir coluna enquanto não tiver inserido dados antes. Recebe a tabela, a coluna, o tipo, tá? Verifica aqui se não é aquela tabela do sistema especial que a gente criou, que representa todas as tabelas. Verifica se a tabela existe, tá? Se é necessário que ela exista. Então, estou usando uma função que já está pronta. Verifico se a tabela está vazia, é importante, né? Para eu poder adicionar uma coluna. E verifico se o tipo, né, é um dos tipos válidos aqui no nosso projeto int, float, string, char. Tá? Eu abro a tabela no formato append, insiro a coluna, tá? Eu não dou enter, é importante porque eu não estou quebrando a linha. Eu insiro a nova coluna e não dou enter para que eu possa ir inserindo colunas sem me preocupar aqui em precisar abrir o arquivo, ler. Então eu dou um append no final e coloco mais uma coluna, fecho o arquivo. Tá? Isso aqui já dei o gabarito aqui dessa função. Inserir valores. Os valores, eu recebo a tabela, recebo a tupla, né? Recebo a linha para ser inserida na tabela. Tá? A tabela precisa existir. Tá? É necessário que a tabela exista. Tá? Essas variáveis aqui a gente precisa ter. Eu verifico se a tabela existe. Caso ela não exista, aí eu já posso sair. Quer dizer, se eu tiver um erro, não estou querendo tratar o erro aqui, pode sair do sistema. Eu abro a tabela, insiro um /n, eu quebro, eu finalizo a tupla anterior, né, pode ser lá de colunas, insiro a nova tupla, não dou enter, estou seguindo esse padrão e fecho o arquivo. Tá? Então, dessa maneira, eu insiro uma linha. A linha vem pronta, já tem a vírgula no lugar correto, já tem o separador no local correto, então tá tranquilo. Aí, tem um método aqui que se chama implantar sistema, tá? Aqui já começa a mudar um pouquinho. Aqui nós estamos falando de uma aplicação específica. Tudo que veio antes aqui diz respeito à forma de trabalhar com os dados de maneira
genérica, né? Aqui eu já estou entrando no sistema mais específico que eu estou querendo fazer com vocês. Então eu fiz um método de implantar sistema. Esse método tem que ser a primeira coisa a ser chamada, tem que ser, eu crio aquelas constantes e mando implantar o sistema uma única vez. Então a primeira vez ele cria a tabela, todas as tabelas, né? A segunda vez a tabela já existe, então ele não faz nada. Ele só vai executar a primeira vez que ele vai implantar o sistema. Eu tenho aqui um projetinho rodando, vamos falar assim, o gabarito, tá? Então vamos dar um play aqui no programa. Ele começa a executar, né? Deixa eu pegar aqui as minhas ferramentas de debug, que são extremamente importantes para poder programar mais rapidamente. Então vamos lá, eu vou entrar no inicia constantes, ele atribui valores para as variáveis, tá? Provavelmente eu possa ver essas variáveis de alguma maneira, tá? Deve ter uma ferramenta específica aqui para eu poder ver, mas eu estou atribuindo valores a essas variáveis, talvez elas apareçam aqui do lado, tá? Constantes, ok. Aqui tem a pilha, né? E nós vamos continuar executando aqui o programa. Eu atribuo valores das minhas variáveis, volto, aí eu entro no implantar sistema. Primeira vez que eu estou executando, todas as tabelas existem? Primeira vez que eu estou executando, não. Tá? Aonde que eu estou executando? Eu estou executando aqui eu estou executando esse programa nessa pasta. Tá? Então, eu começo a execução, não tem nada. Tá? Então, vamos lá. Eu começo a executar, ele manda criar tabela, todas as tabelas. Ele criou aqui uma tabela vazia, tudo bem, naquele padrão que a gente já está seguindo. Aí eu mando criar uma tabela alunos. Está aqui, acabou de ser criado. Tá? A tabela alunos está vazia. Eu insiro 3 colunas, que eu quero nome, RA e curso, tudo string. Tudo bem, isso aqui pode ser string, não tem problema. Aí eu criei essas três colunas aqui, tá? Eu posso inspecionar no formato TXT, seria isso aqui. Eu estou usando vírgula, padrão, deixo uma vírgula no final. Tá? Então está aqui, nome, criei a primeira tabela, essa é o cabeçalho, a primeira linha. Vou fazer isso para todas as outras. Vou criar uma tabela professores, colocar nome e matrícula, tá? Tem que ter um identificador, isso é importante, que tenha alguma chave, alguma coisa que especifique, né? Por exemplo, o RA identifica unicamente o aluno, a matrícula identifica unicamente o professor, a sigla identifica unicamente a disciplina, então eu vou criando aqui, tá? Então, nome, RA e curso. O curso eu estou pensando assim, TADES, BSI, Engenharia Ambiental, esse é o conceito de curso. Tá? Matrícula. A disciplina tem uma sigla, SI200, SI100, EB302 e coisas dessa maneira. Disciplina oferecida é um conceito um pouco diferente. Eu vou ter que debater um pouquinho. Esse conceito de disciplina oferecida é uma disciplina, tá? Só que ela, ao ser oferecida, ela ganha um semestre, ela ganha uma sala, quer dizer, uma mesma disciplina pode aparecer várias vezes aqui, né, em vários semestres. Ela ganha uma sala e ela ganha um identificador. Isso é muito importante, esse identificador aqui, que eu possa saber que diz respeito a uma disciplina específica, num semestre específico, numa sala específica. Então, essa aqui é a disciplina oferecida. Tá? Eu vou detalhar um pouco mais, mas a princípio é o identificador extremamente importante, mais um semestre, mais uma sala. Tá? E vamos continuar. Matrícula. Então, pensando aqui, o que é uma matrícula? É um aluno, tá? Associado a uma disciplina oferecida. Qual disciplina? É o ID que identifica unicamente. Então, eu tenho o aluno, a disciplina oferecida, está aqui, e eu tenho a nota do aluno. Toda vez que o aluno está associado a uma disciplina oferecida, ele vai ter uma nota. É assim que eu modelei, pode ser modelado de outras maneiras também. Mas eu criei aqui o conceito de matrícula. Aqui a gente muda um pouquinho, tá? Essas primeiras tabelas é o que a gente chama de entidades, né? São elementos mais
concretos, assim. Aluno, professor, disciplina, disciplina oferecida. Tudo isso aqui é algo mais concreto, mais absoluto um pouco, né? Matrícula já é outra coisa. Matrícula já é uma conexão entre duas entidades. Eu vou pegar um aluno, uma disciplina e conectar. Como é que eu conecto? Eu conecto através... eu preciso do aluno, eu preciso da disciplina oferecida. Eu faço essa conexão, isso a gente chama de relacionamento. É uma maneira de modelar os dados, né? O aluno aqui, ele pode estar associado a uma disciplina oferecida. Isso é um relacionamento entre duas entidades. Aí tem uma notinha aqui, é a nota que ele tirar na disciplina. Nós temos um instrutor, também um relacionamento. O que é um instrutor? É uma conexão entre um professor, basta a matrícula para identificar, e o ID da disciplina oferecida. É uma conexão, é uma relação entre duas entidades. Isso relaciona a entidade disciplina oferecida com a entidade professor por meio desses dois elementos. Eu preciso das duas chaves aqui para fazer essa conexão. E eu faço uma conexão, essa aqui talvez um pouco mais difícil, um pouco mais, talvez houvesse outras formas, mas eu conecto uma disciplina com uma disciplina oferecida, tá? Eu pego uma disciplina SI 100 e ela vai ter um ID associado à tabela de disciplina oferecida. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a disciplina SI 100 ela pode estar conectada a elementos dessa tabela de disciplina oferecida. Ou seja, SI 100 pode estar conectada a um semestre em uma sala e um ID que representa esse semestre e essa sala. Ela pode estar conectada a outro semestre e outra sala. Tá? Então eu posso fazer várias conexões. Toda vez que eu pego, SI vai se repetir várias vezes. Essa conexão vai se repetir, na verdade, né? A conexão entre um ID semestre sala, representa um oferecimento, e uma disciplina. Então, pode criar esse tipo de relacionamento aqui. Eu vou passar isso aqui rapidamente, tá? Então, ele criou essas tabelas e aí começa a execução do programa. Eu tenho aqui algo que já está pronto, tá? Deixa eu só pegar aqui um exemplo, né? Vamos lá, um exemplo de alunos. Isso está sendo aberto no formato TXT. Tem o aluno Luiz Meira, Gastão e Margarida. RA, é bom que seja único, né? E curso. Então, criei aqui 3 alunos. É formato CSV, eu posso abrir TXT, eu posso abrir também aqui com o nosso com o editor de planilhas, né? Então, se eu abrir aqui com o editor de planilhas, aí eu posso visualizar no formato de uma planilha. Tá? Isso me dá uma vantagem aqui. Para simplificar, eu estou usando um underscore aqui para substituir espaço. Isso é só uma simplificação na hora de eu fazer a leitura. Vocês podem fazer isso também. Quando tiver o nome composto, usar um underscore para simplificar. Então, abrir o mesmo arquivo com o editor de planilhas. Tá? Então, tem aqui um exemplo de alunos. Aí, pessoal, fechar aqui. Programinha que eu abri. Aí eu tenho disciplina oferecida, tá? Esta daqui, deixa eu só melhorar minha visualização, só para dar exemplos, né? Disciplinas, aqui eu criei 3 disciplinas. Degustação de sorvete 1, degustação de sorvete 2 e degustação de picolé, são o nome das disciplinas. Elas têm uma sigla, 333, 444, 555. O importante é que ela tem um identificador único aqui, que é a sigla. Tá? Então, tá aqui as disciplinas. Aí vamos lá. Temos o professores, eu criei aqui um conjunto de professores. Coloquei o Girafales, o Raimundo, o Pardal e o Meira. Cada um tem uma matrícula, né? Uma maneira de identificar esses professores unicamente. Então, no formato string, sempre não tem problema, pode ser uma string. Isso não afeta. Tá? Então, agora nós temos os relacionamentos, né? Temos a disciplina oferecida, o importante é esse ID, né? Toda vez que eu te dou um ID, eu tenho esse ID associado aqui, um ID único, né? Eu tenho o semestre e a sala. Então, te dou o ID, eu tenho o semestre e a sala. E assim, sucessivamente, eu posso criar esses
conceito que eu estou criando aqui, que é uma disciplina oferecida. Eu quero oferecer uma disciplina em tal semestre, tal sala, e eu guardo isso por meio de um ID. Aí eu começo a fazer as relações. Ah, vamos lá. Tem aqui, por exemplo, matrícula, tá? A matrícula aqui não tem, eu poderia, se eu quisesse criar manualmente, né? Eu poderia relacionar. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar o aluno Gastão, mas eu não pego o aluno, eu pego o ID dele, né? Eu pego o aluno Gastão, eu pego uma determinada disciplina oferecida, tá? A3, disciplina oferecida, e eu vou fazer a matrícula. Então, eu coloco aqui a nota, um número inteiro, pode ser, de 0 a 100, e aqui eu inseri. Tá? Eu sei quem é o aluno, eu sei qual é a disciplina oferecida, e eu sei também qual é a nota. Você fala, pô, mas eu só tenho aqui o ID3 da disciplina oferecida. Tá? Tudo bem. Qual que é a disciplina? Eu vou ter que ver nessa tabela aqui, tá? A disciplina oferecida, na hora que eu vejo pelo relacionamento, eu venho aqui e descubro que aquela disciplina 3 que ele se matriculou é o SI 555. Tá? Eles têm outras maneiras de fazer, mas eu fui por esse caminho, eu separei nessas tabelas aqui. Tá? Então, se eu tenho a disciplina oferecida, eu sei qual é a disciplina aqui, nesse local. Tá? Na disciplina com disciplina oferecida. Tá faltando aqui, eu estou percebendo, a tabela instrutor, né? Deixa eu ver se eu consigo rapidamente localizar aqui uma tabela instrutor. Aqui, ó, ficou faltando essa tabela. Então, aqui eu poderia colocar. Instrutor é o professor que vai ministrar aquela disciplina. Então, eu coloco lá o professor, por exemplo. Vamos escolher um professor. Professor Girafales, mas eu coloco só o ID dele, né? E a disciplina ministrada, tá? Disciplina oferecida, tá? Tem que olhar aqui certinho. A disciplina oferecida é a disciplina 2. Ok? Pronto, então o professor Girafales está ministrando a disciplina 2, tá? Se eu for desculpa, quem é a disciplina 2? A disciplina 2 é SI 444. Eu vejo aqui nessa tabela, tá? E aí eu posso ver SI 444 degustação de sorvete 3. Então, legal. Então, eu vou preenchendo, vou colocando os dados, tá? Então, eu estou executando o programa, legal. E aí tem uma série de operações que já foram dadas, né? Então, o programa começa, tem aqui essa série de... Estou entrando aqui no modo debug. Então, ele vai perguntar qual operação seria um aluno, por exemplo. Aqui não está sendo checado nada, vamos lá. Seria um aluno, eu digito aqui. Tá? Então, veja que saiu do controle do debugger porque tinha um SKF, eu digitei, volto o controle do debugger. Aí ele opa, eu fiz alguma coisa errada. Digite. Tá, vamos lá. Eu digitei alguma outra coisa. Agora acho que vai. Tá, aí ele começa a digite 1, aí inserir aluno, nome do aluno. Sei lá, vamos... Pato Donald. Vou inserir o Pato Donald. Tá? Lembrando que aqui eu estou naquelas tabelas vazias, aquelas tabelas preenchidas, elas estão em outro local. Pato Donald, eu tenho que colocar na sequência, eu dei o Enter, não tem problema. O RA do Pato Donald 333 e o curso TADS BSI. O Pato Donald está em TADS. Tá. Ok. Ele cria uma tupla, essa parte já foi passada para vocês, ele concatena essas informações, coloca a vírgula, insere na tabela alunos. Então, se eu for agora onde eu estou executando esse código,
Estou executando esse código, só rapidamente aqui. Só para eu estou executando esse código aqui, então ele vai aparecer na tabela alunos, vai aparecer lá fato dono de 333 tais. Então, vamos inserindo. Eu tenho várias opções. Seria aluno, professor, disciplina, isso já foi dado para vocês. Tá? Conectar um professor numa disciplina, matricular aluno, todas essas opções aqui já foram feitas, né? Aí temos listar alunos, listar professores, listar disciplinas, isso também já está feito. Aonde que vai residir aí a maior parte do trabalho de vocês, além de ajustar o código de vocês aqui, ó. Além de ajustar o código de vocês, vocês vão ter que implementar principalmente esses métodos que estão faltando. Listar disciplinas de um dado semestre, isso não está feito, vocês vão ter que fazer. Listar alunos matriculados em uma dada disciplina. Vocês vão ter que pegar agora aqueles dados e começar a processar. Calcular CR do aluno. Imprimir alunos de um curso em ordem de CR. Histórico do aluno e sair. Tá? Então, essas operações estão todas aqui feitas. Vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que pegar agora essas tabelas e começar a fazer esse processamento que eu estou pedindo aqui. Tá? No histórico tem que ter as disciplinas cursadas, as notas. Tá? Eu quero todos os alunos matriculados na disciplina. Eu vou criar uma série de informações que são obtidas processando essas tabelas que estão sendo criadas. Tá? Essa parte não está implementada. Quer dizer, além de alguns métodos aqui que estão sem implementação, vocês vão ter também, quer dizer, a maior parte do trabalho de vocês vai estar em implementar esses métodos e pensem de fazer isso da melhor maneira possível. Tá? Veja que operações bem pensadas, com uma generalidade, podem ser usados em vários métodos. Eles podem aproveitar um núcleo comum de funções bem implementadas. Aí bastaria fazer pequenos ajustes para você usar essas funções mais genéricas para fazer todos os problemas, resolver tudo, não precisar resolver cada um deles e replicar o código depois para fazer o segundo e replicar o código para fazer o terceiro. Vocês podem pensar algo que seja reaproveitado aqui ao longo de todas essas tarefas que eu estou dando para vocês. Então, essa é a principal atividade de vocês agora, é criadas essas tabelas e preenchidas e colocado já aqui um conjunto de dados interessante, agora vocês vão começar a criar relatórios, né, em cima dessas tabelas, esses que eu estou pedindo aqui para vocês. Então, essa é a tarefa aí para ser desenvolvida nessa nova etapa do projeto. Deixa eu só